Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, fechou o dia em alta de 0,56%, cotado a 137.546 pontos. Após 4 dias seguidos de queda, né, hoje o índice deu uma subida, porém a média móvel de 9 períodos permanece virada para baixo, né, indicando ainda uma tendência de queda aqui no índice. Né? Vamos ir acompanhando os próximos dias para ver se o índice consegue ter novas altas, né, e reverter esse sinal de tendência de queda, né, no curto prazo. Indo aqui para os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Ele fechou o dia uma leve alta de 0,54%, cotado a R$ 22,98. Hoje houve um ajuste gráfico aqui no Banco do Brasil, né, em função de que ontem era a Datacom para o pagamento de 2 proventos que vão ocorrer no dia 12 de junho, se não estou enganado, né, na semana que vem. Então hoje o gráfico deu uma diminuída nas cotações, tá? Mas olhando aqui o histórico, nada muda, né? Em relação ao posicionamento dos preços ao longo do tempo, tendo em vista que esse ajuste gráfico ele leva em consideração todo o histórico, né? E hoje essa alta já se reflete um pouco na questão relativa também aos preços estarem chegando numa região aqui de suporte, né? Que era R$ 23, né? Mas agora com esse ajuste gráfico fica na região aqui dos 22,60, 22,70, né? Que é essa região de fundo anterior aqui. É possível, né, que nessa região haja uma força compradora, evitando que os preços caiam para baixo dessa região de suporte, né? Vamos ver nos próximos dias como vai ser o comportamento aqui do Banco do Brasil, né? Para ver se os compradores vão conseguir, de fato, interromper essa sequência de quedas aqui em Banco do Brasil, né? Para quem sabe lateralizar um pouco e buscar uma recuperação aí nos próximos meses, né? A tendência, obviamente, ainda é de queda, né? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Se a gente olhar aqui no histórico, o Banco do Brasil tinha caído 5 dias seguidos, né? E hoje uma pequena alta aqui. Ela abriu com um gap de alta e fechou praticamente no preço da abertura, né? Então vamos ver nos próximos dias como vai ser o comportamento aqui das cotações do Banco do Brasil. Meu preço médio está em R$ 26,14, né? Eu fiz uma compra, um novo aporte, né, em Banco do Brasil no dia de ontem, então consegui diminuir o meu preço médio aqui, que estava em R$ 26,51 para R$ 26,14. Então consegui diminuir meu preço médio aí em torno de 37 centavos, né? É importante para a gente conseguir melhorar a posição, né, nessa operação aqui em Banco do Brasil. Seguindo aqui para Banrisul, fechou o dia com uma leve queda de 0,24%, cotado a R$ 12,25. Preços fecharam acima da média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos está virada para cima, né, indicando uma tendência de alta. Porém, não é uma tendência clara, né? Os preços deram uma lateralizada aqui nos últimos dias, né? Depois dessa forte alta aqui ocorrida em abril, né? Os preços deram uma recuada e de lá para cá deram uma lateralizada. Vamos ver qual vai ser o direcionamento aqui do Banrisul, né? Nas próximas semanas. O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Estou lucrando aí cerca de R$ 2,00, né? Por ação aqui em Banrisul. Indo agora para Bradesco,
Fechou o dia, mais um dia de alta, né? 1,70%, cotado a R$ 16,50. Rompeu, né, o topo anterior do dia de ontem. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando uma tendência de alta. Se a gente olhar aqui no histórico, o Bradesco caiu poucos dias, né? Depois desse gap de alta aqui no dia 8 de maio, quando foi divulgado, né? Os resultados do primeiro trimestre, de lá para cá, foram poucos os dias em que o Bradesco caiu, né? Foi mais, acho que o pessoal realizando os lucros dessa valorização expressiva, né? Então, essas quedas aqui que ocorreram nessas datas, acho que foi mais relacionado a isso, né? De forma geral, o Bradesco segue subindo, indo embora, rompendo todas as resistências anteriores. Se a gente olhar aqui no histórico, 16,50, ele está indo testar, né? Ele fechou exatamente nessa região aqui de topo anterior, né? Foi aqui, ele teve uma alta, depois ele caiu, subiu um pouquinho e voltou a cair lá em novembro, né? De 2022, né? Ou seja, ele está na cotação mais alta em mais de 2 anos, né? Então, se a gente olhar aqui, existe essa região aqui, existe um pequeno topo aqui, né? 16,50. Depois, a próxima região de resistência é os R$17, né? Que é esse topo anterior aqui, também de novembro, né? De 2022. Então, interessante, né? Que o Bradesco está sendo cotado a preços de 2 anos e meio para trás, né? Então, tamanha valorização que o Bradesco teve aí realmente está tendo, né? Nesse ano de 2025, especialmente após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que foram bastante positivos. Então, o Bradesco tem duas regiões de suporte, de resistência, né? Imediatas aqui, para a gente ir acompanhando, né? Nos próximos dias. Um deles exatamente na região do fechamento de hoje, tá? E depois tem uma outra região de resistência aqui em R$17. Vamos ver se o Bradesco vai conseguir romper essas regiões, né? Em algum momento, obviamente, os preços vão encontrar uma região de estabilização, né? Estabilidade, porque o preço também, assim como ele não vai cair, né? Um preço de uma ação ele não cai indefinidamente, ele também não vai subir indefinidamente, né? Em algum momento ele vai sim encontrar uma região de correção, né? Lateralizar um pouco, cair um pouquinho, depois voltar a subir mais um pouco, né? Claro que a ideia, né? E o desejável é que as ações ao longo do tempo elas subam mais do que caiam, né? Então normalmente ela faz uma escadinha assim, né? Então aqui em Bradesco o pessoal está eufórico, né? Subindo praticamente em linha reta. Vai haver alguma pequena oscilação em algum momento, mas logo em seguida a expectativa é que volte a subir, né? Então, realmente, estou com um lucro aqui muito bom em Bradesco, tá? Meu preço médio está em R$ 11,37, então estou lucrando mais de R$ 5 por ação aqui em Bradesco, tá? Média móvel de 9 períodos virado para cima aqui, né? Tendência claríssima de alta. Vamos ver até onde o Bradesco vai subir. O céu é o limite aqui para Bradesco, né? Banco BMG. Fechou o dia em alta de 0,82%, cotada a R$ 3,71. Ele abriu com gap de alta, tá? Mas ele fechou exatamente no preço de abertura. A tendência do papel ainda está de queda. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Vamos ver se nos próximos dias o Banco BMG consegue romper, né, a média móvel para cima, fazendo com que os preços voltem a subir. Essa região aqui dos 13,95, quem sabe, né? Meu preço médio aqui no Banco BMG está em R$ 3,85, então estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação. Seguindo adiante aqui então, Banco ABC Brasil.
fechou um dia de alta de 0,57%, cotado a R$ 21,06. O Banco ABC tem caído nos últimos dias, né? E hoje abriu com gap de alta, mas fechou em queda em relação à sua abertura, né? A tendência no papel tem uma tendência de queda, a média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Estava achando até ontem que os preços poderiam vir tocar aqui na região da média móvel de 200 períodos, que é essa linha branca aqui, região dos R$ 20,54. Está meio indefinido aqui Banco ABC Brasil, né? Apesar dos dados do primeiro trimestre que foram divulgados foram dados positivos, o mercado está dando uma oscilada aqui nos preços, né? Meu preço médio está em R$ 21,64, tá? Então estou tendo aqui um pequeno prejuízo nessa operação aqui no Banco ABC Brasil. Indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, tá? Então, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, estou com um prejuízo aqui de 12% em Banco do Brasil, um lucro de 18% em Banrisul, lucro de 45% em Bradesco, prejuízo de 3% em Banco BMG, prejuízo de 2% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está tendo um prejuízo de 4% e representa R$ 168,15. Tá? Esse lucro-prejuízo das operações, né, ele leva em conta apenas o fechamento dos preços das cotações, né, do dia versus o preço médio de compra de cada um dos ativos. Tá? Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas desde que eu iniciei as operações, eu tenho aqui os proventos recebidos, então, de cada um dos bancos, tá? Eu vou ter a rentabilidade. Então, considerando a rentabilidade, né, eu estou tendo uma rentabilidade negativa de 7% em Banco do Brasil, aí uma rentabilidade positiva, né, de 20% em Banrisul, 45% em Bradesco, menos 1% em Banco BMG e menos 2% no Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa de 0,64%, que dá R$ 25,72 negativos. Né? Então, é interessante observar aqui na questão da rentabilidade que os proventos que eu já recebi ao longo do tempo de cada uma das empresas praticamente cobrem o prejuízo que eu estou tendo nesse momento em relação às operações. Né? E esse prejuízo todo que eu estou tendo aqui, que nem é muito significativo, na verdade, né, se deve principalmente, né, à forte desvalorização aqui dos papéis do Banco do Brasil, que começaram a desvalorizar, né, agora no mês de maio, em função dos dados ruins relacionados ao primeiro trimestre de 2025. Então percebam o quanto é importante a gente receber proventos das empresas, né? Por isso que é importante a gente fazer aportes, investir em empresas que paguem bons proventos, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, porque isso, esse valor que a gente recebe, né, ele, de certa forma, ele mitiga, né, os eventuais prejuízos e também maximiza os lucros das operações, né. Bom, seguindo aqui então, né, fazendo o fechamento do dia, considerando aqui o fechamento das cotações, né, eu tenho aqui o patrimônio da carteira do canal, encerrou o dia em R$ 3.871,13, que dá uma queda de 0,55% e uma variação negativa de R$ 21,35. Aqui é importante destacar que nesse percentual, né, nesse resultado aqui do dia de hoje, ele está levando em consideração o ajuste gráfico, né, ocorrido no Banco do Brasil
referente ao pagamento dos proventos que vão ocorrer na semana que vem. Então, hoje as cotações do Banco do Brasil deram uma reduzida, tá? Então, se não fosse esse ajuste gráfico, no dia de hoje eu teria fechado com uma variação positiva, tá? Segundo os meus cálculos ali. Então, apesar de estar parecendo com um resultado negativo, né, é importante destacar isso, né, que não está levando em consideração o desconto nos preços do Banco do Brasil em função dos proventos que vão ser pagos na semana que vem. O Ibovespa subiu 0,56% no dia de hoje, né? Então, hoje a nossa carteira ficou aí em relação ao índice, né? Um percentual negativo aí de 1,11%. Tá? Então, estamos aí passando por um momento meio complicado aqui na carteira do canal, mas com a esperança de que a gente consiga reverter essa performance aí ao longo das próximas semanas e meses. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.